Muito bem, então agora a gente inicia o segundo tópico do módulo 1. Nele nós vamos falar sobre perfil de consumo e endividamento. Seguindo a mesma linha de raciocínio do que a gente já viu no tópico 1, a ideia aqui é a gente manter aquele princípio de tirar uma foto, de fazer uma autoanálise, tá bom? Nesse tópico, a gente vai falar um pouco mais sobre essa autoanálise, né, que está relacionada aí com a forma como a gente lida com o dinheiro, como evitar algumas armadilhas na hora do consumo, tá bom? E algumas dicas importantes aí que devem ser levadas em conta na hora que a gente for consumir também, ok? Então, vamos começar primeiramente fazendo uma análise sobre o nosso perfil de consumo. Qual que é a ideia do perfil de consumo? Cada pessoa, de modo individual, ela tem um padrão, ela tem uma forma de consumir, tá bom? Eu não vou aqui dizer qual que é a melhor forma, obviamente, porque esse não é o propósito do curso, fazer nada muito direcionado, porque eu preciso respeitar a individualidade de cada um. O que eu quero trazer aqui são apenas, nesse primeiro momento, conceitos e algumas ideias importantes que a gente precisa ter na hora do consumo, tá bom? Primeiro, sobre o perfil de consumo. Qual que é a ideia? A ideia é a gente entender o nosso perfil de gasto, tá? Então, da forma que está aí, né, que é um conjunto de características inerente a cada indivíduo no que diz respeito à forma como ele lida com o seu dinheiro. Eu poderia abrir para vocês aqui diversas formas ou possibilidades de perfil de consumo. Eu preferi resumir em 3, porque eu acho que simplifica bastante e nos deixa muito mais focado ali no que é realmente importante, tá bom? E quais são essas 3 formas? Como vocês podem ver aí, as formas, deixa eu colocar um apontador, as formas são compulsivo, perfil de consumo compulsivo, o analítico e o convencional. E o que seria cada um deles? Bom, o compulsivo. Compulsível, ele é o perfil de consumo daquela pessoa que usa o dinheiro sem planejamento. Ou seja, ela tem um hábito de adquirir produtos supérfluos. É aquela pessoa que entra dentro de uma loja, acha um determinado produto legal e simplesmente compra. Ou seja, ela não tem nenhum tipo de planejamento prévio, ela não pensou sobre se a possibilidade do custo daquele produto afetar de alguma maneira o seu orçamento pessoal. Então, ela não leva nada disso em consideração. Simplesmente a pessoa chega e compra. Esse é o compulsivo. Tá? Do outro lado, no extremo, a gente tem o analítico. Tá bom? O que é o analítico? Ele é aquele perfil de consumo de uma pessoa que faz conta e analisa com cuidado, né, cada novo gasto. Então, é aquela pessoa bem calculista mesmo, que tem uma planilha, tem um papel, tem um controle muito apurado daquilo que ela está gastando. Tá bom? Seria esse, então, o perfil ideal? Eu acho que não, tá? Eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco por quê. Bom? E a terceira opção seria o convencional. O que é o convencional? O convencional, como o próprio nome já diz, né, é esse perfil onde o indivíduo ele tem cautela no gasto, ok? Mas dificilmente considera avaliar os impactos. Eu acho que é um pouco mais do que a gente vê normalmente, né? Aquela pessoa que tem mais ou menos a ideia de quanto que ela pode gastar, mas mesmo assim, em algum momento, ela acaba vacilando e entrando ali nessa ideia do consumo compulsivo e acaba gastando. Tá? Então, qual que seria o perfil ideal? Mais uma vez, só reforçando, acho que eu não quero deixar nenhum rótulo de perfil ideal, mas é muito mais uma questão de autopercepção, tá bom? O que eu acho que seria um ambiente muito mais confortável para navegar? Seria uma pessoa que esteja entre o analítico e o convencional. Que seria o quê? Uma pessoa que realmente ela pensa, ela tem um controle sobre os seus gastos, ela faz uma planilha, tá bom? Ela tem um controle sobre tudo que entra e tudo que sai dentro do seu orçamento. E ao mesmo tempo, né, ela não é uma pessoa totalmente voltada para aquele consumo compulsivo. Então seria mais ou menos o meio termo. Então ela sabe onde pode pisar,
e ela pisa com cuidado, mas não é aquela pessoa, como a gente poderia dizer, um pouco bitolada demais, sabe? Pensando só na planilha, só em como que aquele gasto poderia estar afetando o orçamento dela. Por quê? Porque senão a gente pode cair numa armadilha ruim, que é de repente eu sair para fazer um lanche com colegas de trabalho, por exemplo, né? E eu, na hora que for consumir, ficar pensando, nossa, mas aí eu não coloquei aquilo na planilha, será que se eu consumir isso daqui, será que se eu tomar esse lanche, né, vai afetar? Enfim, eu acho que vocês perceberam um pouco da ideia do que eu quero trazer, né? Então, assim, evitar os extremos, tá? Então, é uma pessoa que sabe onde está pisando e pisa com cautela, ok? Vamos, então, para o próximo. Agora eu quero falar um pouco sobre o perfil de endividamento. O que é o perfil de endividamento? O perfil de endividamento é também uma foto, é um momento de autoanálise, onde a gente se percebe como que está a nossa dívida atual em relação ao nosso ativo, em relação ao nosso patrimônio. Ok? A ideia, como vocês podem perceber, ela é bem simples, mas ela diz muito sobre o perfil de endividamento, que é o quê? A gente faz uma razão, como vocês podem ver aí, ó, uma razão entre entre passivo total e ativo total. Bom, então, o que eu faço? Lá, quando nós estudamos no balanço patrimonial, a gente levantou as informações do passivo e levantamos a informação do ativo, certo? E aqui, o que eu faço? Eu pego todo o meu passivo total e divido pelo meu ativo total. A ideia, nesse ponto aqui, é eu entender qual o grau, qual o percentual, né, de endividamento que eu tenho em relação ao meu ativo, certo? Como eu disse, nem toda dívida é uma dívida ruim. Tá? Então, existem boas dívidas, quando ela é bem estruturada, quando ela é bem tomada, ela pode ser um gerador de riqueza para o seu patrimônio, tá certo? Mas existem algumas medidas ali, algumas réguas de entendimento. Essa régua, eu estou trazendo para vocês de 4 formas, tá? Poderia ser mais? Poderia. Poderia ser menos? Poderia. É uma forma que eu escolhi que eu acho que ajuda bastante aí também essa autoanálise. Como é que funciona? Primeiro, você fez essa razão aqui entre passivo e ativo. E você percebeu que essa razão te trouxe um percentual entre 0 e 20%. Nessa situação, a gente pode dizer que você tem um perfil de endividamento confortável, tá bom? Ou seja, você está bem tranquilo, você tem um baixo endividamento. Seu endividamento, o seu ativo, basicamente, ele não está praticamente quase nada coberto por endividamento. Então, isso é algo bem positivo, tá bom? A gente poderia ter também um endividamento entre 21% e 30%. Nesse grau, eu já estou colocando aqui que é um endividamento aceitável. Então, você tem um confortável e você tem um aceitável. Se é 30% da renda, totalmente aceitável, tá bom? Se vocês perceberem, em alguns momentos, quando a gente vai tomar crédito, até na hora que você vai fazer o contrato ali, as pessoas fazem a análise do crédito e elas tentam pensar ali sobre um endividamento de até 30% da renda e tal. A ideia é mais ou menos parecida, mas não é muito nessa direção, tá bom? Primeiramente, não tem uma regra padrão para isso, tá? É uma regra do 30%, é muito mais uma ideia mesmo de confortável, tá? Então, se você tiver até 30%, a gente estaria dizendo que é um endividamento também bem aceitável. E se a gente está entre 31% e 90%, aí a gente já fala que você está num grau de endividamento excessivo, né? Ou seja, o seu endividamento já está muito alto. Grande parte do seu ativo é coberto por dívida. Grande parte do seu patrimônio é coberto por dívida. Isso não é algo muito bom, tá bom? Mesmo quando eu falo, existe um endividamento que é saudável, mas o endividamento excessivo, ele não é saudável, tá? Nunca vai ser, beleza? E a gente pode ter uma situação de endividamento maior que 90%. Aí a gente entra já no limite do endividamento
crítico, né? Na esfera do endividamento crítico, que é um endividamento muito alto, praticamente quase todo o seu ativo está coberto por dívida, e isso é muito ruim. E você pode ter um endividamento ainda maior do que 90%, maior do que 100%, já no limite? Pode. É o caso, por exemplo, do que eu trouxe lá no tópico 1, que era o quê? Sobre quando a gente tem um passivo a descoberto, que é o ativo, ele não é suficiente, né, para cobrir todo o passivo. Em outras palavras, o passivo é maior do que o ativo. E aí, quando a gente faz essa razão, né, de passivo total com ativo total, esse indicador aqui, ele fica acima ali de 100%. Tá bom? Então, lembrando mais uma vez, endividamento, ele é algo positivo, mas ele é algo positivo mais ou menos aqui, ó, dentro desse grupo aqui, ó, dentro dessa esfera. Tá? Mais do que isso, é um endividamento perigoso. Outro ponto, lembrando que a gente está calculando isso através do passivo total e ativo total. Então, se você não tiver feito lá a atividade do tópico 1, que é tirar foto dessa sua situação patrimonial, você já não consegue também ter um valor fiel aqui, né? Você não consegue, calcular essa razão. Tá? Então, primeiro tem que fazer lá tudo que a gente discutiu no tópico 1 para a gente poder avançar aqui, tá bom? Tá, e agora vamos falar de algumas armadilhas do consumo. Eu reforço mais uma vez que eu não tenho nenhum propósito aqui de direcionar pessoas na forma de como consumir. Acho que isso sempre vai ser algo muito pessoal, mas a gente só precisa ter cuidado com algumas armadilhas, né? Ou seja, algumas situações em que a gente pode se encontrar ali num gasto desnecessário, né? Ou também numa situação financeira um pouco mais complicada por falta de algum planejamento, tá bom? E aí, eu sempre gosto de fazer uma analogia com a questão, nesse caso aqui, com a questão da nossa saúde física, né? Então, assim, toda vez que a gente sente algum problema na saúde física e a gente não procura investigar a fundo, entender um pouco mais para tentar resolver logo no começo, pode ser que aquele problema se aumente. Né? Então, assim, aí a solução ela fica um pouco mais difícil. Não é impossível, mas fica um pouco mais difícil. A mesma analogia pode ser vista, por exemplo, num carro. Às vezes você quebra uma peça simples de um carro, você não dá a devida atenção, não faz a manutenção, e o que acontece? Aquele problema vai gerando outro problema, né? E a consequência final pode ser um problema muito maior, quando você já poderia ter resolvido lá na fonte um problema que era bem menor no início, tá bom? Então a ideia vai ser sempre essa. Bom, e aí pensando nisso, o que eu estou trazendo? Eu estou trazendo aqui as 6 principais armadilhas do consumo que eu vejo. A primeira armadilha, que é o quê? Não planejar. Não planejar significa o quê? Pensa que a gestão financeira, ela sempre vai ser um processo dinâmico e contínuo. Então, a gente sempre tem que pensar no nosso planejamento diário. A gente tem que ter um plano para isso. Tá? Um plano de consumo, um plano de objetivo, com objetivos, metas, né? Interesses, aonde que a gente quer chegar, seja um objetivo financeiro, seja um objetivo material, tá bom? Então, o não planejamento faz a gente viver a vida por acaso e a gente acaba desperdiçando demais dinheiro quando, numa situação oposta, se você tem um objetivo, tem uma meta para alcançar, você tem os seus esforços muito mais direcionados, ok? Depois nós temos o gastar demais. Gastar demais é outra armadilha, né? Então, assim, a gente percebe que muitas pessoas hoje acabam gastando mais do que ganham no salário. E aí, como consequência, acabam precisando tomar crédito, e aí você tem que pagar juros, entra no cheque especial, cartão de crédito. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado na hora de gastar o dinheiro. Então, assim, pense em nunca gastar mais do que receba. Eu acho que essa é uma regra básica e eu acho que não precisaria nem a gente aprofundar muito nisso aqui, porque o entendimento é só esse mesmo. Ou seja, não gaste mais do que aquilo que você recebe. Tá bom? E se gastou, como é que a gente consegue resolver? A gente só tem 2 formas de resolver. Ou você diminui os gastos,
certo? Ou você cria um meio de gerar uma nova renda, uma renda alternativa. Então, só existe duas formas de resolver. Ou aumenta a renda ou diminui gasto, tá bom? Quando você já tem um problema aí decorrente de uma história de gastos excessivos, de estar gastando demais, beleza? Depois, a gente tem o uso de crédito para consumo. Eu até já mencionei isso de uma forma um pouco rápida lá no tópico 1, mas a ideia aqui é o quê? É a gente evitar aquele consumo via crédito que não gera riqueza, tá bom? Aquele consumo via crédito que não gera ou que não constrói um patrimônio. Em resumo, é basicamente isso. Então, toda vez que você vai pegar um crédito para comprar uma roupa, né, para comprar, enfim, algo que não gera valor para você patrimonial, prefira não fazer esse uso de crédito. Prefira sempre fazer uma poupança, tá bom? Para que você tenha o recurso suficiente para comprar o bem à vista. Essa sempre vai ser a melhor alternativa, tá bom? Acho que essa conversa que eu estou tendo com vocês até agora, acho que é tudo bem básico, né? Mas são coisas que a gente precisa trazer como ponto de atenção, tá certo? Depois o item 4, que é assumir riscos elevados. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo muito as pessoas fazerem seguros para os seus carros, mas eu não vejo quase ninguém fazer seguro para a sua casa. E aí, quando você olha em termos de proporção do patrimônio, é uma coisa que não faz muito sentido. Por quê? Porque você tem um patrimônio de imóvel que tem um valor muito maior do que um carro e você acaba fazendo o seguro do carro e não faz o seguro do seu patrimônio. Bom, isso é perigoso por quê? Porque qualquer eventualidade, qualquer sinistro ou acidentes que aconteçam dentro da residência, por exemplo, pode gerar uma quebra financeira significativa dentro da sua estrutura de patrimônio. Bom, então, o seguro ele tem esse objetivo, ou seja, de proteger os seus bens patrimoniais. Essa é a ideia do seguro. E aí, quando a gente pensa em termos de custo, é que talvez passe a fazer menos sentido ainda. Porque o custo de um seguro hoje, de um seguro de um imóvel, por exemplo, ele é muito menor do que um seguro de um carro. E por que às vezes as pessoas falam, ué, mas que estranho, porque eu pensava que o seguro de uma casa era muito maior do que o seguro de um carro, e por isso eu nunca fiz seguro da minha casa. Não é bem assim. A análise do seguro, ela leva em consideração a possibilidade de risco. Então, o risco de você ter um sinistro no automóvel, ele é muito maior do que um sinistro dentro de um imóvel, né? Por conta disso, o seguro do automóvel ele é sempre mais caro do que o seguro de um imóvel. Fora isso, ainda tem umas vantagens. Por exemplo, num seguro de imóvel, outros serviços são agregados à apólice de seguros. Por exemplo, você pode ter uma necessidade de um chaveiro, fazer uma limpeza de uma caixa d'água, um eletricista, um bombeiro hidráulico. Tudo isso são serviços que já estão incluídos na apólice de seguro. E eu percebo também que poucas pessoas sabem disso, as pessoas que fazem seguro. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: às vezes a gente tem gastos com esses tipos de serviço na nossa residência. Na verdade, às vezes você vai fazer uma detetização e o seu seguro tem lá um serviço de detetização. Para que você vai pagar isso por fora? Então, você chama o seguro faz o serviço, tá bom? Então, assim, são custos que a gente acaba minimizando também ao longo de um ano de apólice, né? Que eventualmente acaba que compensa o próprio preço do seguro que a gente acaba pagando, tá bom? Eu abordei bastante esse aspecto com o exemplo de uma casa, mas isso vale para quase tudo que você pensar tem seguro, né? Vamos imaginar um profissional autônomo, e aí ele pensa, poxa, eu poderia fazer um seguro para uma eventualidade, ou seja, de repente acontecer um acidente na minha profissão e a minha renda ser interrompida? Sim, tem seguro para isso também. Então, assim, existe seguro para uma infinidade de coisas. A gente só precisa pensar que é sempre importante não assumir riscos, ainda mais quando esses riscos são muito elevados, tá bom? E no item 5, focar demais no dinheiro. Esse é bem rápido e bem básico. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que eu vejo muitas pessoas que acabam pensando demais no dinheiro e esquecem de viver. Isso também é uma armadilha de consumo. Por quê? Porque a pessoa ela
pensa tanto no gerenciamento, no autogerenciamento do dinheiro, que ela esquece de viver, que ela esquece de coisas que vão além do dinheiro, né? Como um bom momento com os amigos, como um bom momento com a família. São momentos que, eventualmente, precisam ter algum gasto financeiro, né? E a pessoa fica naquele clima de que não vou gastar, pensa demais no dinheiro e perde a possibilidade de ter um convívio social que é importante, inclusive, para a nossa inteligência emocional. Tá bom? Então, não leve a sério demais o dinheiro. Pense sempre também do seu lado emocional, tá? No lado no lado pessoal, no lado da pessoa também, ok? E por fim, achar que é cedo demais para pensar na aposentadoria. Outra grande armadilha que eu vejo as pessoas caírem, que é o quê? Demorar demais para começar a pensar na aposentadoria. Uma regra, ela é muito básica. Quanto antes a gente começa a pensar na aposentadoria, o esforço, né, de dinheiro que a gente precisa alocar para esse tipo de investimento, ele é muito menor. Então, assim, se eu começo a pensar na minha aposentadoria cedo, ou seja, com 18 anos, 19, 20 anos, e já começo a guardar dinheiro pensando nisso lá na frente, o meu esforço vai ser muito menor se quando eu estiver ali com 40 anos, eu falar, poxa, eu preciso pensar na minha aposentadoria para daqui a 20 anos, 25 anos. Então, assim, o esforço dessa pessoa mais velha é muito maior em termos financeiros de uma pessoa mais nova que começou lá atrás, tá bom? Esse assunto é um assunto tão importante, mas tão importante, que eu vou trazer um tópico específico para falar só de previdência privada, onde eu quero abordar diversos assuntos, né, explicar um pouco como que funciona e quais são os reais benefícios que se tem nesse tipo de investimento, tá bom?